Muito boa noite. Desculpa. Muito boa noite a todos os irmãos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa espírita, nossa casa onde buscamos o conhecimento tão necessário para o nosso crescimento espiritual e para o nosso crescimento moral. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e irmãos desencarnados também. O nosso irmão Chico Xavier sempre dizia, e a gente lembra, que por que nós voltamos à casa espírita? E ele sempre dizia por quê? Porque nós estamos com saudade de Jesus. Nós precisamos do nosso Mestre Maior em nossas vidas para nos ajudar a tomar as melhores decisões e seguir o melhor caminho aqui, enquanto desencarnados e também quando desencarnarmos. Então, para nossa harmonia, vamos começar a ler do livrinho A Mensagem do dia de hoje, dia 9 de julho, do livro do Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia, que nos traz a seguinte mensagem: faça deste o melhor dos dias, não o desperdice. O dia, como tudo mais, acompanha o que você pensa. Logo cedo tenha simpatia pelo dia e deseje que ele seja o melhor de todos. Isso atrai para você tanta positividade, esperança e poder de ação, que nem sentirá as dificuldades. Hoje, mais do que nunca, resista às ideias tristes, lute contra o mal e sinta o significado dos instantes que passam. Com a mente elevada, você se torna feliz sem notar. O dia deve seguir o seu pensamento mais do que o seu pensamento deve seguir o dia. Que lindo, né? Orientação para nós, mais essa mensagem desse livrinho abençoado que nós temos, falando sobre como devemos encarar os dias, de que forma nós devemos pensar o dia, por exemplo, que vai começar amanhã. Na verdade, nós somos os responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, e nós mesmos preparamos o dia que está para vir, por vir para nós, de acordo com as nossas ações e as nossas atitudes. Nós somos donos do nosso destino. Por maior dificuldade que nós tenhamos no dia, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco, os nossos guias, nosso anjo da guarda também não nos desamparam, sempre estão nos intuindo para fazer o melhor, independente da situação que nós passarmos. Então aqui diz, não desperdice esse dia, porque primeiro nós devemos ser agradecidos por ele. Deus permitiu nós estarmos aqui em mais um dia, em mais uma aulinha na faculdade da vida que nós temos aqui, que Ele permitiu que nós viéssemos, novamente reencarnarmos, como a nossa fé espírita, a nossa doutrina nos esclarece sobre as reencarnações, que sempre pela justiça de Deus nós estamos onde nós precisamos estar. Então, que nós possamos aproveitar os dias, não desperdiçá-los com brabeza, com desequilíbrio, com mágoa ao semelhante, com pensamentos no mal, com atitudes no mal, que realmente nós vamos estar desperdiçando, como disse aqui, que não é para nós desperdiçarmos, aproveitarmos cada minuto do dia que nós temos para sermos melhores conosco, e com o nosso semelhante também, que é o que nós precisamos. Então, nós que nos consideramos e cantamos aos quatro ventos que somos seguidores de Jesus, que possamos realmente honrar isso que nós falamos, que somos seguidores do Mestre Maior Jesus. Que Ele prega só o amor, a paz, o respeito ao semelhante e tudo que nós devemos fazer pelo ensinamento dEle para termos um norte na vida e sermos melhores. Então, depois de ouvirmos a mensagem do nosso livro, eu convido os irmãos para agradecermos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais essa oportunidade, por mais esse dia que está terminando, pela possibilidade do entendimento do Evangelho do nosso Mestre Maior Jesus, agradecendo a Jesus também pela oportunidade que Ele nos dá do conhecimento do bem, do conhecimento do amor, que é o caminho que devemos seguir pelo raciocínio e pela inteligência que Deus nos deu, fazermos cada vez mais o bem ao nosso próximo, que automaticamente estaremos fazendo o bem a nós mesmos. Agradecemos
pelos nossos guias, nossos anjos protetores, que estão sempre conosco, não desistem de nós, que continuem nos auxiliando, nos colocando no caminho do bem. E pela nossa casa, pela nossa bendita casa espírita, onde viemos aqui beber um pouco da sabedoria dos espíritos de luz, da sabedoria de Jesus, que permitiu que chegasse até nós o Consolador prometido, que tanto nos ajuda, tanto nos auxilia e nos ajuda tanto a raciocinarmos em relação a tudo, entendendo que nós podemos ter vindo de outras reencarnações, que estamos nessa e que com certeza não será a nossa última reencarnação no nosso plano. Sempre agradecendo a Deus pela oportunidade. Pedimos também aos guias protetores, os espíritos de luz que estão aqui conosco na nossa casa, que intuam a nossa irmã Mara na explanação do Evangelho, que possamos aprender um pouco mais à luz do Evangelho de Jesus e que isso nos ajude e nos auxilie cada vez mais na nossa jornada. Que Deus nos abençoe e continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Sem mouse fica difícil de trazer o mouse junto, senão é complicado fazer isso aqui. Capítulo 16 hoje, pessoal. O item 14. Vamos achar aqui, primeira parte, tá? Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. Que a luz do nosso Pai nos envolva a todos nós e que possamos entender a mensagem de Jesus, dos nossos mentores espirituais, através do Evangelho de hoje, né? Tudo que foi trazido para a codificação que o nosso irmão Allan Kardec transcreveu. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. A parte 1 do Evangelho. Então, não sei se o som está bom? Está tranquilo? Dá para escutar bem? Então tá. Na instrução dos espíritos, nós vamos ter hoje o despreendimento dos bens terrenos, a primeira parte. A segunda parte vai ser semana que vem com o Glênio. Então, hoje a gente vai trazer uma parte disso, porque é bem extenso esse item, né? Esse item 14 é bem extenso. Então, a gente vai trazendo, né, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos que a gente está recebendo aqui. Então, desprendimento dos bens terrenos, primeira parte, é uma mensagem de Lacordaire, trazida em Constantina, na Argélia, 1863. Então, nos diz assim: venho, meus irmãos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, quer dizer, entre nós e o plano espiritual. Então, tem que haver essa união, essa sintonia entre nós. A regeneração será possível. O que eles querem dizer com isso? Que, através da doutrina dos espíritos, nós temos a condição de poder entender a vida futura, de poder perceber e receber aquilo que nós precisamos fazer, o ensinamento que nós precisamos ter, para nós poder seguir a nossa jornada evolutiva
e nós chegar aonde Deus espera que nós chegue desde o momento da nossa criação. Então, vosso apego... Acho que está meio alto esse som, não está? Acho que um pouquinho menos, você não ficar, né, estridente. Então, vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. E não é? Né? Se apegar demais. A gente está certo, nós vivemos num mundo em que é um mundo material. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos divertir, nós precisamos de muita coisa que a matéria, né, precisa. Só que, quando existe exagero nisso, aí a coisa fica complicada. Tá? Então, em virtude desse desejo de aquisição, de ter, né, destruir as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para coisas materiais. Então, não voltar inteiramente para as coisas materiais. Claro que a gente precisa das coisas materiais, mas tem que ser dosada a coisa, tem que ser organizada, não pode ser exagero, né? Então, sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Uma vez eu vi numa novela que dizia assim, o dinheiro não traz felicidade quando é pouco, né? Mas se a gente for pensar assim, a gente vai achar que a gente tem que viver em função disso. E, na verdade, a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa o exagero, né, da parte material. E é isso que nós temos que evitar. Nós tendo o que nós necessitamos, o que é necessário para nós, é isso que nós precisamos. Porque, assim, a gente não é dono das coisas materiais. Isso é um empréstimo que Deus nos concede, como na parábola dos talentos que a Vera apresentou a semana passada. Assim, nós recebemos os talentos, somos responsáveis por fazer com que aqueles talentos sejam benéficos, não só para nós, mas para os outros. É a obrigação que nós temos, porque nós não somos uma ilha. Nós estamos entre seres humanos que precisam, tanto quanto nós, viver com tranquilidade, ter aquilo que precisam. Então, cabe a nós, se estivermos com os cofres cheios, né, ajudar aquele que está precisando. Então, seguindo aqui. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? A gente vê assim, as pessoas são ricas. Tem aquela ideia assim, nossa, o cara tem dinheiro a dar com pau. É um cara que não tem problema nenhum, porque ele consegue resolver e pagar tudo as contas dele e viver feliz, pode viajar, pode comprar isso, pode comprar aquilo. Mas às vezes não é melhor, às vezes, a gente... Será que essa pessoa se realiza tendo tudo ali, na palma da mão, tão facilmente assim? Vai viver... Porque assim, a gente, quando a gente não tem alguma coisa, a gente quer mais conseguir alguma coisa com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Quanto mais demorado, quanto mais difícil for para a gente conseguir, parece que mais proveitoso se torna e a gente valoriza muito mais. Não é assim? Então, no fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto. Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. A pessoa trabalhou, recebeu, que maravilha! Ele vai comprar aquilo que ele tem vontade de ter, de possuir. E isso vai fazer com que ele se sinta feliz. Porque aquilo não foi de mão beijada, foi com o trabalho dele. Só que, antes de tudo, a gente tem que pensar que se eu consigo aquilo que eu quero através do dinheiro que eu conquistei, que eu trabalhei, que eu vivi, mesmo assim, aquele dinheiro não é meu, não é para o meu uso simplesmente. É porque eu tenho condições para ter aquilo, eu tive a ajuda de Deus.
Então, eu não estou sozinha. Deus me deu um corpo perfeito que eu posso trabalhar. Me deu a capacidade de raciocinar, de entender, de pensar. Então, tudo isso que Deus me deu me oportunizou para que eu trabalhasse e conseguisse aquilo que eu sonhava conseguir. Então, na verdade, é um empréstimo que Deus me deu. Por quê? Porque Ele me deu o corpo perfeito, me deu as condições para eu conseguir aquilo que eu queria. Então, na verdade, eu devo a Deus. Sempre eu vou dever a Deus tudo que eu consigo. E assim, claro, né, o homem que conquistou a fortuna por trabalho constante e honrado, ele vai ter aquela satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos. Olha, o cuidado que tem que se ter. Mesmo que eu consiga honestamente, com o meu trabalho, com o meu suor, né, eu não posso me apegar. Por quê? Porque vai absorver os demais sentimentos e paralisar os impulsos do coração. Ou seja, eu vou pensar só na riqueza, só na fortuna, só em ter cada vez mais. De repente, trabalhar tipo bicho para ver a minha família muito bem servida. E eu não vou dar aquele tempo que a família precisa. Eu não vou me dedicar à minha família, vou me dedicar só ao trabalho, porque eu quero mais e mais e mais e mais. Então, esse cuidado se tem, deve se ter, né? Então, os impulsos do coração, há uma distância igual e que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada. 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Quer dizer, a prodigalidade exagerada é eu pegar e desfolhar a margarida. Então, eu vou sair gastando tudo que eu tenho. Quando eu vejo, eu estou precisando receber ajuda, porque eu já não tenho mais nada. Botei tudo fora. Então, o que é você ter a riqueza, você ter bens? É você saber lidar com aquilo ali. É você ter condições de saber como lidar, como fazer para que aquilo sirva para você e para o teu próximo. Porque ninguém é uma ilha, como eu disse anteriormente, né? Então, a prodigalidade e a avareza são 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Aí é que entra a caridade. E fora da caridade não há salvação, a gente já falou isso várias vezes aqui. Aliás, é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. A caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação. Olha como é importante isso. Ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. É muito melhor você, ao invés de dar uma esmola, você dá um trabalho para a pessoa, para que a pessoa se sinta feliz em ganhar com o trabalho dela aquilo que ela, né? E não ficar ali tirando foto, botando no jornal que ajudou, que fez isso, fez aquilo. Ostentação. Você está humilhando aquele que recebeu. E não é por aí, não é esse o caminho, não é isso que Deus ensinou para nós. Né? Não é o que Jesus veio trazer para nós aqui. Então, que a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus. Nada é nosso. Porque quando a gente desencarna, o corpo não é mais nosso. Ele serviu para nós, enquanto nós estivemos aqui na jornada evolutiva. Para isso é que serve o corpo. Então, há uma coisa que jamais vai esquecer, que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Tudo é empréstimo de Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele. Como? De todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Essa é a diferença.
A gente não tem propriedade de nada. Nada é propriedade nossa, nem o corpo, porque a gente vai ter que deixar quando desencarnar. Então, adianta ficar acumulando riquezas aqui? Aí tem mais um pontinho aqui que eu quero deixar para vocês. Ó. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis de restituir, mas Ele vos empresta sob condição de que, pelo menos o supérfluo, aquilo que está sobrando, né? Reverta para aqueles que não possuem nem o necessário. Estão entendendo? É muito importante que a gente veja por esse lado. Um dos vossos amigos, a comparação que o Lacordaire faz aqui, ó. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagar esse empréstimo, né? E ainda ficar agradecido ao amigo, porque o amigo emprestou. E é assim com Deus também. Deus nos empresta. Nós temos que ter a gratidão e entender, né, que se a gente tem, mesmo a gente trabalhando e ganhando com o nosso esforço, com o nosso suor, mas eu ganhei isso com o suor do meu trabalho, mas tu ganhou pelo suor do teu trabalho, porque tu teve condições de trabalhar, Deus cedeu as condições. E aí? Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. Todos somos filhos de Deus. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Às vezes as pessoas dizem que é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Bom, não é regra geral. Se o rico souber usar a fortuna dele, ele vai para o céu. Né? Então, o bem que Deus nos confiou excita muitas vezes o coração para a cobiça, né? Mas já refletistes, quando vós apegais loucamente a uma fortuna perecível, perecível porque nós somos perecíveis, o nosso corpo é perecível, né? A nossa verdadeira vida é lá, e é lá que nós vamos prestar conta, né? Então, se apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira, olha só, é tão passageiro que quando a gente desencarna, a gente não leva nada. Como vós mesmos, nem o corpo levamos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu. Nós vamos prestar conta até a nós mesmos, quando nós desencarnamos. Por que eu fiz isso agora? Olha só que situação eu estou. Né? Então, esquecei que pela riqueza fostes investidos da sagrada condição de ministros da caridade na terra. Olha a importância disso. Para serdes os seus dispensadores inteligentes, não foi para isso que Deus nos colocou a riqueza, os bens que nós temos? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que foi confiado, se não depositar em fiéis? Nós queremos ser depositários em fiéis? Não. E aqui está a lição. Né? Aqui ele está nos dizendo para nós como não ser depositário infiel. O que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? Porque é muito fácil, tu está ali rodando, né? Deitado em berço esplêndido, cheio de dinheiro e tal, mas não pensar nos outros que estão ali, nos passando fome, passando frio, passando necessidade. Então, isso é o esquecimento voluntário dos deveres. Poxa, se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar, né? A morte inflexível e inexorável virá rasgar o véu sobre o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, no caso Deus, e que, nesse momento, reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Nós vamos ser julgados pelo tribunal da nossa consciência, porque Deus colocou na nossa consciência os ensinamentos dele. E ainda nos proporcionou a vinda de Jesus, que trouxe o esclarecimento, e ainda nos deu a doutrina espírita para que a gente pudesse descortinar aquilo que a gente não entendeu quando Jesus veio, né, nos trazer o ensinamento dele.
E é baseado nisso a doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz esse ensinamento. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. Tá? É em vão que chamais economia e previdência, né? Eu tenho que economizar. Claro que a gente tem que economizar, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas não se apegar de uma forma que seja prejudicial ao nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, é em vão chamar de economia e previdência aquilo que é simples cupidez, não tem que estar de olho. Nós somos... É cupidez, ou é apego, ou é simplesmente eu não querer pensar no outro. É falta de caridade? É falta de caridade, muitas vezes, né? A maioria das vezes é falta de caridade. Então, é isso ou é generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito? Um pai de família, por exemplo, se deixando de fazer a caridade, ele pode até economizar, né? Ele vai amontoar ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar para os seus filhos, para depois os filhos ficarem brigando por causa da herança, né? Claro que se a gente puder transmitir para os filhos, deixar alguma coisa para os filhos, é interessante para eles começarem uma vida, para eles, né, seguir o caminho deles, enfim. Todo mundo se preocupa com isso, todos os pais se preocupam com o futuro dos filhos. Mas o principal é que o filho possa ter um estudo, possa ser uma pessoa que tenha formação dentro da família e, principalmente, o exemplo dos pais, trabalhando, né? E fazendo a caridade também. Isso é um exemplo que a gente pode dar para os filhos. Então, é bastante justo e bem paternal, tudo bem, né? Não se pode censurar o pai que se preocupa com o filho. Lógico, a gente sempre vai se preocupar com os filhos. Não é, mas tem que sempre pensar, não é antes, e o mais, às vezes, uma desculpa para a própria consciência, porque a gente é que está preocupado em ter, né, um apego, a pessoa é apegada a esses bens materiais. Então, não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Pode ser. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Aí é que está, né? Então, não se apegar a bens terrenos. Claro que se precisa economizar, se precisa prever o futuro, quer deixar para os filhos, tudo bem. Mas não deixe de fazer a caridade, não se apegue, não deixe que isso destrua o teu sentimento perante o teu próximo. Porque o que Jesus disse para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E no momento que eu amo o próximo, eu quero ver o próximo bem. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar, eu tenho que ajudar. Então, esquecer os seus irmãos perante Deus, quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Quer dizer, eu quero deixar para meus filhos, vou deixar um monte de coisa, vou deixar o supérfluo para eles. E não vou ajudar ninguém. Uma que eu não vou estar ajudando o próximo, não vou estar dando exemplo para o meu filho que eu devo ajudar o próximo, não vou estar praticando a caridade e vou estar sendo que nem aquele cara que recebeu um talento e que enterrou o talento. Não fez nada, não ajudou ninguém, não se preocupou com o próximo, não tentou fazer alguma coisa em benefício do planeta, né? Em benefício do bem comum de todos, né? Então, seria isso aí. Tá? E, com isso, esse irmão ele não estará lhe dando uma lição de egoísmo que lhe endurecerá o coração, não será asfixiar neles o amor pelo próximo, é bem como eu falei agora. Ensinar o próximo, ensinar o filho a amar o próximo. Então, tá aí, a criança, a gente se apega, a gente ama, porque olha só que coisinha mais fofa do mundo, né? Mas não é dessa forma.
Nós temos que ver os nossos filhos como aquele que vai ficar mais tempo, geralmente, do que nós e deixar o exemplo que nós precisamos deixar para ele. E esse exemplo é o amor, é a caridade, é aquilo que Jesus veio para nos ensinar aqui. Então, pais e mães, estais num grande erro se acreditais que com isso, deixando uma riqueza para os filhos, vai aumentar o afeto dos filhos pela gente. Tá? Não. Nós vamos estar ensinando eles a ser egoísta para com os outros e ensina-lhes a sê-lo para vós mesmos. No momento que nós ensinamos nossos filhos, não praticamos a caridade, não damos exemplo de amor ao próximo, nós estamos ensinando o nosso filho a não dar amor ao próximo. E ele não dando amor ao próximo, não vai dar nem para nós mesmos, que vamos deixar uma riqueza, não digo nós, né, mas assim no geral, quem tem a riqueza. Vai deixar para os filhos tudo sem dar nada para ninguém, né? Então, qual é o exemplo que um pai deixa para um filho? Aquilo que ele ensina para ele. É aquilo que ele pratica dando o exemplo. Assim como Jesus veio na terra e deu o exemplo do amor e da caridade. E é assim que funciona, né? Está muito bonitinho esse neném, mas agora vamos seguir adiante, né? Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho, né? Esse evangelho ele é bastante extenso, mas eu consegui resumir bem, sintetizar bem isso aqui. Então, aqui, Lacordaire, Constantina, 1863. Esse é o Lacordaire. Tá? E o cara na riqueza ali. Então, é essa ideia que o Lacordaire está trazendo para nós. A riqueza. Tá? Esse assunto sobre a riqueza. Então, uma coisa muito importante. Nós somos, que o Lacordaire, uma frase do Lacordaire, que está no início do Evangelho, diz assim, somos devedores uns dos outros. E somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Veja bem, o que o Lacordaire nos trouxe de exemplo, através desse texto dele, desse Evangelho de hoje, que é a instrução dos espíritos. São os espíritos se comunicando conosco, trazendo a mensagem deles para nós. Isso é uma bênção, porque muitas vezes as pessoas não param para analisar, para pensar, tem a riqueza ali, acha fácil sair gastando, desfolhando a margarida, ou então simplesmente acumulando, né? Uma coisa que não está pensando no futuro. E o futuro, o que é? Não é amanhã, depois, daqui um ano, é a vida espiritual. Esse é o futuro. Tá? Então, o apego aos bens terrenos, né? Que é o que a gente tem que evitar na nossa vida. A união sincera e fraternal entre nós e os espíritos que o Lacordaire se refere, também é necessário existir entre os homens. Então, não só os espíritos conosco. Os espíritos conosco é o que o Evangelho nos traz. O ensinamento que o Kardec recebeu dos espíritos e nos trouxe através das suas obras. Então, também é necessário que nós, entre nós saibamos conviver, né? É necessário existir entre os homens para que a vida na Terra se torne cada vez mais produtiva e prazerosa. No momento que eu ajudo o meu próximo, eu vou me sentir bem e vou fazer o meu próximo se sentir muito bem também. Para seus habitantes. Então, quer dizer, eu tenho que pensar sempre a nível daquele que eu vou ajudar e a nível de planeta e a nível do que a gente pode fazer pela humanidade, pelo planeta, né? Através do bem o mais possível. Para isso, então, é preciso que ela seja cultivada nos lares, a caridade, né? Nos locais de trabalho, de lazer. Essa união que ele fala ali no início, é preciso que ela seja cultivada nos lares, nos locais de trabalho, de lazer, nas associações que se propõem a promover o ser humano
partindo das mentes e dos corações. Olha bem. Não é simplesmente assim, eu vou fazer. Então, eu vou lá e dou uma esmola, eu já fiz. Pronto, está acabado. Não é assim que a banda toca. É o coração que vai falar. Por isso que é sem ostentação para não trazer a humilhação para aquele que recebe. Apego aos bens terrenos é uma modalidade do egoísmo. É a isso que nós temos que extirpar em nós, o egoísmo. É um dos mais fortes obstáculos ao seu adiantamento espiritual, como ele diz no texto. E porque dificulta o desenvolvimento das faculdades afetivas e morais. Quer dizer, no momento que eu me transformo numa pessoa materialista, extremamente materialista, eu vou estar deixando as faculdades afetivas e morais de lado, eu não vou estar, sabe, eu não vou estar me envolvendo. Ah, não me envolvo, eu, né? Estou nem aí. E não é assim que a banda toca. Eu preciso estar de bem comigo mesmo e fazendo o que Deus espera que eu faça. Então, nos relacionamentos humanos, né, dificulta e ilude os que pensam que nesses bens encontrarão a felicidade. Ora, a gente não encontra a felicidade na riqueza. A felicidade só depende da forma como reagimos às situações externas e da qualidade dos nossos sentimentos. A qualidade dos nossos sentimentos. De que forma nós amamos o nosso próximo, né? Bom, o desapego aos bens terrenos. O que consiste o desapego aos bens terrenos? Consiste em dar-lhes o seu justo valor. É importante. Os bens materiais são importantes. Mas não são importantes só para mim. Eles são importantes para que a coisa gire, para que ande, para que os outros também tenham condições de receber, de ter. Nem que seja o supérfluo, como ele coloca ali. Né? Então, dá o justo valor e não sacrificar, a gente não tem que se sacrificar pelos bens materiais, os interesses espirituais. Nós não podemos sacrificar os bens espirituais, que são o que realmente importa. Tá? E Lacordaire nos fala também sobre a satisfação sentida por alguém que conquista bens materiais à custa de um trabalho constante e honrado, que é como a gente já viu, né? Mas alerta, então, né? A gente pode se sentir feliz. Ah, mas eu consegui com o meu próprio esforço, eu trabalhei para conseguir, então eu mereci isso. Mas o alerta que ele nos deixa é que para a gente ter cuidado, né? Porque essa satisfação não deve se transformar em apego exagerado aos bens materiais que chegaram até nós, que esses bens materiais possam absorver os demais sentimentos e afete os impulsos do coração, afete a nossa sensibilidade, o nosso amor ao próximo, porque amar ao próximo como a si mesmo, não podemos esquecer disso. E a situação não difere da dos que usam desses bens na prodigalidade exagerada, quer dizer, em ficar desfolhando a margarida, em gastando assim, sem medida. Tá? Então, isso é a prodigalidade exagerada, é gastar além do que se tem, de repente o cara fica devendo para todo mundo e não acabou, né? Porque dinheiro é uma coisa que vai terminando. E também não podem gastar excessivamente e refletidamente, e afirmando que quem desperdiça os seus bens não dá provas de desprendimento. Ser desprendido dos bens materiais não é o exagero, mas eu vou pegar e vou gastar tudo que eu tenho. Não. E nem a cupidez, que é ficar ali agarrado aos bens materiais. Não fazer a caridade e não ajudar ninguém. Né? Então, quem desperdiça os bens não dá a prova de desprendimento.
A prova de desprendimento é eu ajudar o outro, é eu me desfazer, muitas vezes, daquilo até que é necessário para mim, não só do supérfluo, mas muitas vezes do necessário. Né? Por quê? Porque o outro está precisando mais do que eu. Então, o desprendimento, mas sim indiferente. Então, eu achar assim, eu estou me desprendendo dos bens materiais, na verdade, eu não dar importância aos valores da vida, porque os bens materiais também fazem parte dos valores da vida, né? São necessários para eu poder praticar a caridade, para eu poder fazer alguma coisa de bem para as pessoas, aos bens que serviram a tantos irmãos que poderiam ser ajudados. Então, ao invés de ajudar as pessoas, eu pego e me desprendo dos bens de uma forma que só eu estou ali gastando. Não estou me preocupando, né, com aquele, tem que valorizar aquilo para que eu possa utilizar. Quantas pessoas estão necessitando daquilo que eu estou simplesmente não dando valor? Tá? Então, desapego aos bens terrenos, é isso. É isso que nós temos que fazer, desapegar dos bens terrenos. É saber sacrificá-los quando necessário e não reclamar ao perdê-los. Aí eu me lembrei daquela passagem de Jó, né? Que o Jó foi perdendo uma coisa, perdeu outra, e foi perdendo tudo. Quando ele viu, ele estava sem nada. Está na Bíblia essa passagem do Jó, né? E ele não ficou revoltado. Ele aceitou e ele agradeceu a Deus, porque aquilo era um ensinamento para ele. Então, é um exemplo, né, que a gente está dando aqui, mas é não reclamar quando a gente perde um bem. Porque Deus nos dá a oportunidade de a gente adquirir através do nosso trabalho, porque nós somos perfeitos. Nós temos condições de refazer aquilo que a gente perdeu, de reconstruir. Isso é uma das leis do progresso, a reconstrução. A construção, a reconstrução, enfim. Então, desapego aos bens terrenos não é usar apenas em benefício próprio, como a gente já viu, é saber servir-se deles em benefício dos outros. Mas rejeitar a riqueza também não é o correto. Se você recebe a riqueza, é porque Deus tem um objetivo, uma missão para te cumprir, um objetivo para ti. Você recebeu aqui, nossa, veio, é para mim, Deus gosta muito de mim, me deu isso aqui. Né? Na verdade, Deus está te experimentando para ver como que você vai agir diante daquela prova, porque a riqueza é uma prova. Assim como o poder, assim como a beleza, assim como coisas que vêm na nossa vida, nossa, né? Que você pensa assim, Deus me ama, me deu tudo isso. Na verdade, isso é uma prova, abre o olho. Tá? Porque é um compromisso que talvez você tenha assumido lá no plano espiritual antes de reencarnar. E que Deus está colocando para ti, meu filho, agora está na hora, agora te vira, né? Tu vai ter que saber usar isso aí. Tá? Então, rejeitar a riqueza é eximir-se da responsabilidade que a fortuna traz. Bom, eu já não jogo na Mega Sena porque eu não quero acertar. Agora, tenho muito medo de cair uma herança na minha mão. Bom, enfim, né? Vamos que vamos. Vamos seguir o baile. É renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer. Gente, para mim, eu acredito que a riqueza deve ser uma das provas mais difíceis que se tem. Deve ser uma das provas mais difíceis. Eu nunca passei por isso, pelo menos não nessa encarnação, mas talvez em outras, não sei. Porque, olha lá, tu tem que ser muito organizado, tu tem que ser muito desprendido, mas esse desprendimento tem que ser em favor do próximo, não para desfolhar a margarida, né? Então, qual é o melhor emprego da riqueza? As boas obras. Esse é o melhor emprego da riqueza. Será que nós estamos preparados para as boas obras? Será que a gente está pronto para receber uma bolada de uma hora para outra, uma coisa inesperada? É difícil, né? Eu não quero. Tá? Mas é uma coisa complicada, né? Amai-vos uns aos outros, eis a solução do problema. Então,
No momento que eu amo o meu próximo, está resolvido o problema. Por quê? Porque eu vou praticar a caridade. E fora da caridade não há salvação, então eu estou salva. É isso? É isso. Então, agradecendo ao nosso irmão Lacordaire e trazendo então a mensagem dele aqui, que é muito interessante, só para encerrar. Aprendei a contentar-vos com um pouco. Só isso já bastava, né? Se sois pobres, não invejais os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os vossos bens foram confiados a vós e que deveis justificar o seu emprego. Está aqui Lacordaire para nós refletir, ok? Que Deus nos abençoe, né? Que se um dia a gente ficar rico aí, que a gente saiba usar a riqueza. Valeu, obrigada. Para não chutar de novo. Então, agradecemos a irmã Mara. Agradecemos pela explanação para nós dessa passagem, né? Mais uma vez o Espiritismo na sua luz traduzindo para nós o que Jesus quis dizer, né? O não servir a dois senhores ao mesmo não consegue, né? Servir a dois não. O problema não é a riqueza, é o que a gente faz com ela, né? É como as dificuldades. O problema não é a dificuldade, é o que eu faço com essa dificuldade. Então, maravilhoso. E só para dar mais um reforcinho, a questão de você dar, de você doar com o coração, que o Espiritismo ensina muito nós, né? Não adianta você dar com julgamento. Eu estou te dando, mas por que tu vem errando há tanto tempo? Não tem que fazer o julgamento dele. Então, não dê, né? Então, doe com o coração, não julgue. Ah, está assim por, né? Até porque amar ao próximo como a si mesmo. Então, vou fazer para o próximo aquilo que eu quero que faça. Isso aí. É o amor ao próximo, amar ao próximo. Né? Como diz no Evangelho, o amor ao próximo. Isso é a resolução de como usar a riqueza. Isso aí. Amar o próximo. Doar e não julgar. Simples assim. Essa é a verdadeira caridade, né? Então, depois do Evangelho, depois da luz do ensinamento que chegou até nós, pedimos novamente para Jesus, para Deus continuar nos abençoando, nos guiando, agradecendo a eles, mais uma vez, pelo ensinamento da noite de hoje, pelo Consolador prometido, que nos auxilia, nos ajuda tanto no nosso aprendizado, que principalmente nós possamos colocar em prática tudo o que aqui nós viemos todas as semanas ouvir dos ensinamentos de Jesus. Ele está conosco, não nos abandona, nos guia, nos ilumina e nos dá o caminho e o norte a ser seguido. Que nós possamos ser inteligentes o suficiente para seguir nesse caminho que vai nos auxiliar tanto no momento de nós partirmos aqui desse plano terra, nessa bênção que Deus nos deu. Agradecemos pela nossa casa, agradecemos pelo auxílio dos espíritos protetores que estão aqui conosco, que nos amam tanto e nos ajudam nessa jornada. Pedimos pela paz no mundo, pedimos aos governantes que se deem conta que eles têm que amar mais, auxiliar mais e entender mais os seus semelhantes, tendo o poder na mão, né, que foi dado para eles para melhorar a vida das pessoas e não usufruir delas. Também pelo nosso planeta nós agradecemos, pedindo a Jesus que continue amparando o nosso planetinha com o seu amor, com a sua luz, com as suas energias de paz, que nos intuam cada vez mais no caminho do bem. Pedimos aos espíritos protetores que fluidifiquem a água que iremos beber ao sair aqui da nossa casa, nos auxilie nos passes a recebermos tudo aquilo que precisamos para o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio do nosso espírito e também as pessoas que foram citadas na caixinha de entrada da nossa casa pelos irmãos, que recebam tudo aquilo que eles necessitam de amparo, de amor e de luz de Deus. Que Deus nos acompanhe, nos ilumine, continue nos dando força e coragem para seguirmos seguindo os exemplos do nosso Mestre Maior,
e amando cada vez mais os nossos semelhantes. Que assim seja. Então, esperamos, aguardamos